Bom dia, meninos. Estamos em casa, mas não estamos de férias, não é? Vamos nos precaver da atual pandemia denominada Covid-19. Não significa que os meninos estão de férias, mas sim estão em casa por causa da pandemia, para podermos controlar a pandemia. Lave as mãos tantas quantas vezes forem necessárias lavar. E o conselho que a professora deixa ficar aqui é que vocês fiquem em casa. Ficar em casa não significa que vão ficar em casa sentados a estudar e a ler a disciplina de português e mais outras que os outros professores também vão dar. Então, para o nosso tema de hoje, vamos falar da convocatória. Convocatória. O que é isso de convocatória? O que é convocar? Convocar é o mesmo que convidar. Convidar é chamar. Quem é convidado é chamado. Quem é convocado é convidado e é também chamado. Vamos dizer agora o que é convocatória. Convocatória é um texto normativo. Primeiro nós temos que convocar é convidar ou chamar. Então, nesse caso, o nosso tema vai ser convocatória, que é um texto normativo utilizado geralmente por instituições. Quem usa o texto normativo geralmente são as instituições. Instituições podem usar o texto, a convocatória como um texto normativo. Então, este é o primeiro item que nós temos sobre a convocatória. Vamos aqui para o segundo item. Temos objetivos da convocatória. A professora vai escrever aqui no quadro. Deixa eu posicionar bem. Objetivos da convocatória. Quais são os objetivos da convocatória? Os objetivos da convocatória são para oficializar a marcação da reunião para discutir assuntos do seu interesse, para discutir assuntos que são daquela instituição. Por exemplo, a professora vai convocar uma reunião para nós discutirmos assuntos internos da nossa escola. A professora não vai convocar uma reunião, por exemplo, para falar das pescas. Vamos falar daquele assunto que nos vai interessar na nossa escola. Por exemplo, se for para emanar ou para dizer um certo regulamento interno, para dizer o comportamento dos meninos, para dizer o comportamento dos professores, nós temos que marcar uma reunião. Esta reunião tem que ter objetivo para ser feita, né? Para informar sobre o assunto que vamos tratar nela. Então, é este o objetivo da convocatória, para fazer saber qual é o assunto que nós vamos tratar nesta reunião. Vamos para outro ponto. O que a convocatória obedece para haver esta reunião? Convocatória obedece a normas aprovadas pelos órgãos competentes dessa instituição. Órgãos competentes desta instituição são aqueles que fazem parte desta instituição. Estou a falar do patronato, estou a falar da direção, mas principalmente do patronato, porque o patronato é que diz o que quer na sua escola ou na sua empresa, seja na sua instituição, não é? Então, a convocatória obedece às normas que a instituição aprova, obedece às normas que a instituição aprova. Por exemplo, se aqui nessa escola foi aprovada uma norma de que as meninas da pré-classe até a quinta classe devem vir de saias piliçadas, assim, depois do joelho, mas sendo piliçadas, porque são meninas pequenas, é a escola que está a emanar essa norma, é o que se quer e é o que se deve cumprir nesta escola. Se também o patronato quiser que as meninas da 8ª e 9ª classe
em diante, ou seja, sexta em diante, venham de outro tipo de saias diferentes daquelas meninas que foram ditas da pré-classe até a quinta classe. Também é a norma desta instituição. São órgãos competentes. Por exemplo, aqui nesse caso, estamos a falar de um órgão competente, sendo a Bons Sonhos, que é o órgão competente para dar essa informação sobre o que se deve convocar. Depois, quando se define o prazo da convocatória, é para se dar a conhecer com antecedência qual é o assunto que se vai tratar. É para se dizer, antes do tempo marcado, qual é o assunto que nós devemos tratar aqui, nessa reunião que se vai convocar. Qual é o assunto que se deve tratar? Será que nós estamos a ser chamados só para virmos olhar um para o outro? Não é para olharmos um para o outro. Aqui é para tratar um determinado assunto. É por isso que devemos definir o prazo da convocatória. Por exemplo, a professora vai escrever numa quarta-feira. Vai escrever numa quarta-feira. Convocar. Eu vou convocar uma reunião numa quarta-feira, mas a reunião não há de sair da minha cabeça que eu vou chegar aqui e dizer, de repente nós temos reunião no sábado. Eu tenho que vos dizer a reunião que eu hei de ser dita pelo órgão competente. Vou convocar a vocês nesse tempo de quarta-feira para vocês entregarem aos pais, para até virmos ter a reunião no sábado. A nossa reunião vai acontecer no sábado, mas eu tenho que dar um prazo da quarta-feira até ao dia sábado para acontecer esta reunião. Depois, a reunião que se vai convocar não é só do interesse da professora, não é só do interesse dos encarregados, é interesse de todos aqueles que são chamados para ouvir aquela reunião. Depois, quando nós quisermos convocar, devemos dar algumas informações, né? A convocatória, por exemplo, eu vou apagar aqui para ter mais espaço para escrever. Vamos apagar. Primeiro nós sabemos que o nosso tema que está aqui é a convocatória. Então vamos apagar para sabermos já vamos no segundo item. Agora vamos para o terceiro item. Estes são pontos que têm que acontecer ou que têm que ter a ver com a convocatória. A convocatória deve ter as seguintes informações. A convocatória deve ter as seguintes informações. A convocatória deve ter as seguintes informações, são as que hão de vir. Se vocês tiverem alguma dificuldade, porque a professora não vai poder passar tudo aqui no quadro, vocês têm um livro como o texto, o livro como algo para apoio, né? Então vocês vão abrir os vossos livros na página 46, vão ver lá o tema de qual estamos a tratar. Então, quando a convocatória deve obedecer às seguintes informações, nós estamos a falar de nome da instituição que convoca a reunião. Nesse caso também tem que ter a ver com o nome da instituição que convoca a reunião, que nesse caso é a Escola Privada Bons Sonhos. Para o nosso caso interno, é a Escola Privada Bons Sonhos. Agora, se se tratasse de outro tipo de instituição, podia ser, por exemplo, Águas de Pescas, podia ser a Escola Secundária Samora Moisés Machel, podia ser a Escola Secundária Mateus Sassá Mutemba, mas nesse caso nós estamos a falar da Escola Privada Bons Sonhos, que é a instituição que convoca a reunião. Depois temos que ter a indicação, ou temos que indicar as pessoas, ou o grupo de pessoas que vai participar nessa reunião, para nós termos um número limitado. Afinal, vamos chamar toda a cidade da Beira para nós termos aqui uma convocatória, para nós termos a reunião. Nós não vamos chamar toda a cidade da Beira para ter a reunião
Se calhar outros vão de vir sem saber de qual assunto se trata aqui. Por exemplo, vamos chamar pessoas de escola secundária Mateus Sessão Muteba para vir falar assunto de bons sonhos. Vai ser possível? Penso que não vai ser possível. Por isso é preciso indicar um grupo de pessoas ou pessoas indicadas para participarem nesta reunião. Então, também temos a data e o local da reunião. Temos que indicar nós a data e o local da reunião. Não pode haver uma reunião sem data e sem local. Ainda que essa reunião seja feita, pode ser, por exemplo, num outro estabelecimento que nós conhecemos. Podemos dar exemplo de Cuca, 3 de fevereiro. Nós íamos marcar reunião lá, mas esta reunião tem que ter o conteúdo da Bons Sonhos. Dado que anteriormente nós falamos do número das pessoas que estavam indicadas, ou grupo de pessoas indicadas para ter essa reunião. Nós podemos aglomerá-los para poder ter a reunião. Essas pessoas que deverão participar na reunião têm que ter data e local. Por exemplo, quando vamos anunciar a data, nós temos que temos que ter em conta que também os pais, no nosso caso interno, né? Há pessoas que fazem a reunião no dia útil da semana. Para o nosso caso, nós temos feito as reuniões aos sábados. Se houver algum imperativo, podemos fazer ainda noutros períodos. Logo, tem que ter a data e o local da reunião. Data, hora e local da reunião. Quando estamos a falar da data, é o dia. Hora é o tempo. Local da reunião é o lugar onde a reunião poderá decorrer. E depois também temos que ter a ver com o motivo pelo qual nós convocamos essa reunião. Por que nós estamos a chamar essas pessoas? O que nós queremos falar? Nós temos que antecipar ali o motivo. Na convocatória, o motivo da reunião é X. Por exemplo, se é para dizer que os meninos da 6ª classe devem ter 2 cadernos, um de exercício e outro de cópia, nós temos que convocar e avisar. Esse vai ser o motivo. Qual é o motivo? Por que nós estamos a ser chamados? Estamos a ser chamados para mostrar que a professora de português usa 2 cadernos, um de cópia, outro para exercício. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Então, para outro exemplo que eu possa dar, né? Na primeira reunião nós chamamos pelo motivo de escolhermos os pais representantes das turmas. Nós também demos a convocatória. Nós não tínhamos ainda estudado o que é isso de convocatória, só demos num sentido geral, mas ainda não tínhamos aprofundado o que é convocatória, ainda não tínhamos visto nem escrito o que é a convocatória. Só demos a convocatória para os meninos entregarem aos pais. Então, todas as reuniões têm que ser chamadas através de um motivo antecipado. Não é a pessoa só ser chamada sem saber o que vai lá fazer. É preciso que a pessoa seja convidada, seja convocada, seja chamada para aquele local de encontro. Vocês têm exercícios na página 46, vão resolver nos cadernos, não na folha A4. E mais uma vez a professora vai recomendar, a professora vai deixar algum texto de apoio para vocês também terem acesso. Qualquer dúvida vocês podem lançar abaixo do caderno, vamos respondendo assim que tivermos oportunidade. Por hoje a professora vai encerrar a aula. A nossa aula é muito curta, mas deu para aprender, dá para aprender muita coisa. Não só ficar em casa sentado, sem ler, sem trabalhar, sem fazer nada. Leiam, façam os exercícios e precavejam-se da pandemia do Covid-19. Lavando as mãos, vou mais uma vez dizer, ao introduzir a aula eu também falei, lavando as mãos, ou pode desinfetar com álcool gel para que não se espalhe, né? Ainda que a gente não tenha mais, que também não recebamos visitas nas nossas casas, sabe, aquela visita que vem de repente, nós temos que negar essas visitas. Então, por hoje é tudo, lavem as mãos e, sobretudo, fiquem em casa. Qualquer dúvida, sanaremos na próxima oportunidade. Vamos encerrar a aula hoje.